Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quem nunca para, acaba perdendo de si mesmo. Se o perigo de viver as pausas sagradas estão relatadas na Bíblia, é porque eu também preciso fazer pausa. E se o seu cansaço não vier apenas do excesso de tarefas, mas da falta de pausas para respirar, reorganizar a alma, lembrar o que realmente importa. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Você tem apenas sobrevivido à rotina ou separado tempo para cuidar da sua alma? Nosso capítulo hoje é Levítico 23. Vamos à leitura? O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes quando o povo se reúne para adorar ao Senhor. Vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o sétimo dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, em todos os lugares onde os israelitas morarem. O sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. São estas as festas religiosas, quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra a Deus, o Senhor, começa no pôr do sol no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês, começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus, o Senhor. Durante os 7 dias desta festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará. Todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento. E no sétimo dia, reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia em que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, um carneirinho de um ano sem defeito. E apresentem uma oferta de alimento, 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida 1 litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Contem 7 semanas a partir do dia em que ofereceram a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que ofereceram esse feixe, apresentem a Deus o Senhor outra oferta de colheitas de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de um ano sem defeito, um touro novo e 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta, que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e 2 carneirinhos de um ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos junto com os pães, como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar.
Todos se reunirão para adorar a Deus em todos os lugares onde morarem. Vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiveram sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: o dia primeiro do sétimo mês é o dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimento. O Senhor Deus disse a Moisés: o dia 10 do sétimo mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia, ninguém deverá comer nada, e todos deverão apresentar a Deus o Senhor ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol no dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do sétimo mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa em honra de Deus, o Senhor, durará 7 dias. No primeiro dia, haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos 7 dias da festa, apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. No oitavo dia, todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados que serão guardados em honra de Deus, o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas, das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Esta festa começará no dia 15 do sétimo mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no oitavo dia, ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas. E durante 7 dias, todos farão uma festa em honra ao Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no sétimo mês de cada ano, o povo fará essa festa de 7 dias. Durante os 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo as leis a respeito das festas que eles deveriam fazer em honra de Deus, o Senhor. Cada vez que lemos a palavra, aprendemos algo novo. Nessas festas, celebrações estabelecidas por Deus, traziam memorial para o povo de Israel. Existiam tempos específicos para descansar, para tirar um tempo para gratidão, para reflexão, memória, celebração na presença de Deus. Nós também precisamos dessas pausas. Nós precisamos de descanso, precisamos de momento para refletir, momentos para criar memórias, para celebrar. Tudo isso nos leva
A gratidão. A gratidão é um lugar que precisamos executar na nossa vida. Quais são os principais temas? Aqui vem o princípio de pausas, que eu já falei. São pausas que nos levam ao descanso, à reconexão espiritual. E o povo precisava parar para lembrar quem Deus era e quem eles eram. E aqui também está um memorial espiritual. A festa ajuda a lembrar. E as festas que eram celebradas por isso, pelo povo de Israel, trazia esse lugar de não esquecer o que Deus tinha feito por eles. E a gratidão é esse momento de celebrar, de agradecer, de fazer parte da vida espiritual de forma saudável. Também mostra que o trabalho sem pausa gera desgaste, desconexão com quem sou. Se eu me desconecto de quem sou, eu me sinto vazio, eu me sinto sem lugar, sem pertencer a alguma coisa aqui nessa terra. Então, eu preciso desse momento de descanso, preciso de ter pausas, de trazer para minha vida uma conexão de quem sou. Hoje, muitas pessoas vivem emocionalmente cansadas porque nunca param. Elas acham que ficar sempre ocupadas, aceleradas, preocupadas, mas isso traz desconexão com quem se é, com a sua essência. E Deus nos lembra que descansar também faz parte da vida espiritual. Celebrar é necessário, parar não é perder tempo, é recuperar a direção. Nem toda produtividade significa saúde, e nem toda correria significa propósito. E quando foi a última vez que você desacelerou de verdade? Para cuidar da sua mente, das suas emoções, da sua conexão com Deus. Na alma sem pausa, acaba esquecendo o sentido da própria caminhada aqui na Terra. Então, vamos lembrar. Eu posso trabalhar, eu posso fazer muita coisa, mas eu preciso das pausas. E eu preciso dos momentos de reconexão com quem sou, para eu também cuidar da minha vida pessoal, relacional, emocional, cuidar da minha vida espiritual. Porque se eu não estiver conectado com quem sou, a vida não faz sentido, porque a nossa essência é através dela que nos conectamos com o Criador. E se eu perco esse lugar, se eu perco essa essência, se eu me desconecto dessa essência, eu me desconecto também do Criador. Então vamos cuidar da nossa alma? Até nosso próximo mês de leitura da Palavra de Deus.